Olá, pessoal de Tiffany, e bem-vindos à nossa segunda chamada do novo Clube do Livro de Sussurros do Corpo. Nesta noite, estamos muito sortudos em ter uma convidada especial, Catarina Valentim, que e tem muitas habilidades. Ela é maravilhosa, faz várias coisas com corpos, é uma facilitadora de access com cirurgias de corpos. Ela também tem as suas próprias classes, chamada Arte do Toque, que são maravilhosas. E ela trabalha intimamente com o Dr. Dan Heer e trabalhou intimamente também com esses livros. Então, bem-vinda, Cat. Obrigada. Eu estou abrindo meu microfone para as pessoas me ouvirem. Até os corpos precisam disso, a vibração do som, para poder receber. Maravilhoso. Então, muito obrigada por estar aqui. Obviamente, nós tivemos ontem a nossa primeira chamada. Começamos com a primeira parte do livro e meio que chegamos à parte 2. E a gente pode cobrir um pouco disso essa noite, mas eu tenho certeza que eu e Sara e Vivi também temos algumas perguntas para você. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar para começar? Bem, eu posso compartilhar rapidinho. Quem vocês tiveram na primeira chamada? Eu não me lembro. Desculpa, quem estava? Éramos nós três? Ah, legal, maravilhoso. Eu posso compartilhar um pouquinho como o livro aconteceu, pois isso é sempre interessante, já que você está mergulhando nele agora. E se você está aqui e não tem o livro, eu realmente recomendaria que você obtivesse. Esse livro é realmente care- tão barato, e você pode comprar o e-livro, o e-book e explorar, porque também o que acontece é que os livros, com o livro, os corpos continuaram conversando. No começo, esse livro chamava o Manual do Curador, ou Manual do Praticante de Cura, eu acho que era isso. E nós fizemos, Dan fez algumas classes chamado o Manual do Praticante de Cura, e ele usava as ferramentas de Axis e combinava com as ferramentas que ele tinha na experiência de quiropraxia, experiência de trabalhar com as pessoas, e meio que mostrando como as ferramentas se aplicavam em diferentes perspectivas. E aí, à medida que começamos, ele fez também eu acho, vários treinamentos online que foram feitos na Austrália. Nós temos vários treinamentos online, você ainda pode comprá-los. Não ainda, você sempre pôde comprá-los na loja. E eu acho que são 15 treinamentos online, tem 15 vídeos, e é maravilhoso. E nós pegamos essas classes, esses treinamentos e transcrevemos e começamos a criar este livro. E o que foi realmente legal é como os corpos continuaram conversando. E a segunda parte claramente veio diretamente dos corpos, e foi tão maravilhoso. À medida que você começa a trabalhar em algo e se torna sua própria entidade, qualquer coisa, qualquer classe, qualquer livro que você começa a explorar, se torna a própria entidade. Então, e no período que estávamos trabalhando nesse livro, foi tão fascinante para mim, porque não era só o que ele tinha falado nas classes ou nos vídeos, realmente eram coisas que vinham de todos os lugares que queriam ser adicionados ao livro. E tem uma parte do livro que eu acho que vocês não chegaram ainda, que eu acho que é chamada Caos, Corpos e Caos, e eu acho que está um pouco mais adiante no livro, mas eu me lembro, nós trouxemos tantos exemplos de colegas, amigos, pessoas em quem Dan trabalhava, como os corpos usam caos. E um dos exemplos vieram da Simone, e vocês a conhecem, como o corpo dela literalmente se reorganizou depois de uma cirurgia. E isso não, sabe, não é que criou um buraco no corpo dela, porque o corpo estava organizado. E se você remove alguma coisa, fica um buraco ali, não é? Mas o corpo não funciona assim. Caos é grande parte de como os nossos corpos funcionam, em constante movimento, que isso realmente cuida das coisas, se você permitir. O corpo cuida das coisas. E depois de escrevermos esse livro, eu acho que ele saiu em 2017, foi? 2021. 2021, mesmo depois disso, muito mais continua aparecendo. Então, o livro é como o seu ponto inicial para exploração. Você tem o livro, se você for para a classe, você vai ter uma plataforma ainda maior. Então, esse sussurros do corpo começa.
E foi levando para os sussurros do corpo, porque era muito mais do que praticantes, era muito mais. Todos estamos sussurrando com nossos corpos. Realmente somos todos praticantes de cura também, de uma maneira ou de outra. E para mim, isso realmente foi quando eu comecei a explorar como os nossos corpos comunicam. E eu ainda estou explorando isso. Agora mesmo estou tão fascinada pelos nossos sentidos. Eu não sabia disso, sabe? A gente pensa que tem 5 sentidos, mas na verdade, quando você olha ao seu redor, você descobre, não tem 7. Não, na verdade tem 32, 33 sentidos que a ciência está explorando no momento. E eles são tão sutis, estão tão intrincados de dentro para fora, que nossos corpos usam tudo isso para se comunicar. Então, e isso realmente é daí que o livro veio. Não é um livro que alguém sentou para escrever, é realmente um livro que veio a partir da cocriação das pessoas nas classes, das pessoas que o DEM trabalhou, colegas que contribuíram, conversas, tudo isso. Tudo isso foi despejado e organizado nesse livro, organizado de uma forma que pudesse criar esses pontos para os sussurros do corpo. E eu posso te fazer uma pergunta, diz Viv? Sim. Então, para você, para ver a transição, como falamos, a força de vida do livro, como o livro se transitou para se tornar uma classe? Como foi essa jornada? Bem, uma vez que temos o livro, eu acho que a primeira classe foi semelhante ao que fizemos a primeira vez quando lançamos o livro Sendo Você Mudando o Mundo. Nós demos uma classe para lançar. Para pegar o livro e mergulhar nele mais profundamente, chegar na conscientização das pessoas, e essa classe meio que tomou uma vida própria, ainda está aqui, 15 anos depois. Ou, bem, sei lá, foi 2011 e ela ainda está aqui. O livro Sussurros do Corpo, a primeira classe que fizemos, de novo, eu acho que a gente não sabia, mas a ideia era meio que pegar o livro como ponto inicial e depois mergulhar para a classe. Uma vez que fizemos isso, realmente é uma ótima pergunta, pois vai construindo, como eu disse. Então, uma vez que fizemos isso, todas as vezes que fazemos uma das classes Sussurros do Corpo, DEM pode explorar o que está disponível agora. E realmente é meio que o que estamos dispostos a receber. Eu estava olhando para isso, eu estava postando o Clube do Livro, eu estava olhando para. Será que mais coisas estão disponíveis? Ou é que a comunicação com os nossos corpos muda continuamente? E agora, sabe, todas as coisas em axis que estamos olhando, estruturas, personalidades, coisas que estão atrapalhando a receber o que está disponível. Então, com esta classe, o livro é tão relevante quanto jamais foi, e a classe pega isso, essa informação e as ferramentas do livro, e meio que acrescenta o que está disponível agora, que os corpos podem sussurrar para a gente, que podemos receber dos corpos agora, que talvez não podíamos receber. E será que você pode nem, você nem podia imaginar que poderia receber quando o livro foi escrito? Então, não é que você faz ou a classe ou o livro, eu diria que se você realmente desfruta dessa conversa, desse livro, a classe te permite explorar o que está disponível para você agora, aqui, com o seu corpo e com você. E eu acho que é por isso que elas são tão únicas, essas classes. É muito difícil comparar umas com as outras, as que chegamos até agora são tão diferentes. E eu me lembro, uma das primeiras que fizemos, não foi talvez a segunda ou terceira foi em México, quando o Dan descobriu que talvez ele não precisasse fazer a classe das 9h30 até as 10h30 para ter sucesso. E o corpo basicamente, literalmente fez as coisas caírem e caminhão ter acidente para que ele não precisasse ter a classe. E ele realmente descobriu a potência do relaxamento. Ok, se a gente não tiver que empurrar e forçar, isso o que os corpos podem receber, se eles puderem receber de uma maneira completamente diferente, que não vai necessariamente da força ou da conversa. Então, isso responde sua pergunta, Vivi? Sim, lindamente, Vivi diz. Então, tem uma parte do livro que você gostaria de compartilhar conosco, que falou com você, que te tocou, essa Cat? Bem, eu gostei do livro todo. E eu li para a parte 2 e para o capítulo seguinte, e então eu acho.
E eu estou muito empolgada com tantas partes, mas 2 partes mais me chamaram. Uma delas é como são as 3 coisas que você pode fazer para desenvolver a comunicação com o seu corpo. E todos que estão ouvindo, se por favor, confira 3 passos para desenvolver a comunhão com o corpo. São muito práticos, e mais uma parte que eu realmente queria mencionar é chamada elípticos. Desculpa, Cat, se você puder nos dar a página. Sim, eu estou prestes a fazer isso. Na página 44 do inglês. E se você estiver olhando, provavelmente nos outros idiomas não vai estar nessa página. Se você procurar, tá meio que no meio do capítulo 3. Se você passar de inconsciência e anticonsciência, se você está em outro idioma, você deve acabar lá. É bem curtinho. Vocês estão prontos? Ok, então, isso é sobre julgamento e corpos. E eu achei uma linda descrição. As suas células, quando estão felizes, são esféricas na natureza e estrutura. Enquanto esferas, elas estão abrindo e absorvendo. Enquanto esferas, elas fazem o que precisam fazer para nos manter funcionando e livre de doença. E elas fazem isso muito bem. E nos anos recentes, cientistas descobriram que as estruturas esféricas das células mudam com pensamentos, sentimentos e emoções. Nossos julgamentos e nossos pontos de vista, na verdade, podem alterar a matrix energética de uma célula de esférica para elíptica. E eis a chave. Uma estrutura celular elíptica é, de acordo com cientistas, a base para a doença. Isso inclui rigidez, dor e qualquer outra apresentação física ou psicológica também. Você enxerga a magnitude disso? Julgamentos que criamos, quer sejam entregues a nós, ou sejam nossos, e a gente vai falar mais sobre isso no livro, na verdade, se tranca nas nossas células, nos nossos corpos, e se manifestam como doenças. Julgamentos trancam nossos corpos. A boa notícia é nós temos a chave para destrancar nossos corpos e muito mais. Nosso remédio é sempre, sempre, sempre consciência. Com consciência, você se traz e as pessoas com quem você trabalha para conscientização de algo retirando o elemento de julgamento, você libera isso e a si mesmo, literalmente, do que esteve retendo eles. Dor nos ombros, dor nas costas, cansaço, letargia, depressão, a lista é infinita. Na consciência, mudanças dinâmicas ocorrem. Então, quando você escolhe consciência por você, você não somente está mudando a sua própria vida, mas você também pode oferecer como opção para as pessoas com quem você trabalha e assim por diante. E eu diria, para o seu corpo, nós podemos oferecer isso para os seus corpos. Quando você alia a consciência com o enunciado aclarador, a sua capacidade para empoderar pessoas, para dissolver qualquer inconsciência e consciência que elas trancarão nas suas células, nos seus corpos e nas vidas delas, é infinita. E eu amo essa parte, diz Catarina. E mais à frente no livro, ele mergulha ainda mais, pois então começa a falar de caos e ordem e como a doença é criada a partir da ordem e saúde é criada a partir do caos. E realmente há algo nisso, quando você está escolhendo consciência, não somente você está mudando a sua vida, você está mudando o seu corpo e provavelmente outros corpos também. Muito obrigada, de Sara. E eu adoro, sabe, parece tanta coisa, mesmo nessa pequena parte que você leu.
Sim, uma página e meia, mas também é uma simplicidade aí, não é? Essa coisa de, você sabe, eu tô olhando para esse livro, especialmente nos dias antes do Clube do Livro, olhando para essas conversas e como um manual para ter um corpo, sabe? Um manual para a vida, nessa forma com nossos corpos. E o quanto, independente do que está acontecendo, literalmente você pode abrir uma página e começar a ler, e vai haver um nível de simplicidade aí que vai contribuir tanto com o que você estiver acontecendo, independente do que seja isso, e pessoas que têm coisa acontecendo ao seu redor também. Sabe, você esteve tão envolvida nesse livro, Cat, eu adoraria saber se tem algo que você pode pensar, tendo isso como um manual para você e seu corpo. Tem algo que você pode recordar que realmente contribuiu com algo muito legal com você ou outra pessoa que você viu uma grande quantidade de mudança? Bem, é difícil dizer se foi o livro, se foi a classe, se foi Axis, tudo isso é muito indefinível. Mas honestamente, para mim, meu relacionamento com o meu corpo todo mudou com Axis. Eu tenho um relacionamento completamente diferente. Bem, eu nem tinha um relacionamento com o meu corpo, eu achei que tivesse. Não era como se na verdade, por exemplo, muito antes de Axis, eu já tinha trabalhado com toque, mas eu não tinha conversas. Eu estava convencida, que é uma das coisas que eu aprendi com esse livro. Eu estava convencida de que eu sabia melhor que o meu corpo. Meu corpo era como uma criança que eu pesquisava no Google e descobria o que era bom para o meu corpo. Realmente isso vem a partir de julgamento, realidade presuntiva, tudo isso. E mesmo a maneira que eu falo com o meu corpo era levemente, bem, muito superior. Sabe, você não entende, mas se a gente fizer isso aqui vai ajudar. E é claro que era feito a partir de se importar, mas era muito, nós não éramos iguais, não era 50 por 50. Era tipo, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou como eu cuido dos meus filhos, da minha casa, do meu cachorro, sabe? Tudo isso, uma das maiores mudanças que vieram de trabalhar nesse livro foi: ok, se eu for me comunicar com o meu corpo, eu vou ter que permitir que o meu corpo seja meu parceiro e realmente começar a perguntar para o meu corpo o que diz respeito a ele. E veio das coisas que eu estava mencionando, os 3 passos. O primeiro, que eu comecei a reconhecer, e você pode mergulhar mais no livro, reconhecer que você é infinito e seu corpo está fora de você, seu ser é muito maior, isso significa que o seu corpo é um órgão sensorial que você tem para experienciar a vida. Significa que o corpo é quem tem toda a informação dos sentidos. Os corpos realmente são expert em qualquer coisa sensorial. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer ainda mais ultimamente, eu falo muito sobre isso porque eu fico muito estarrecida quando me dou conta, é que mesmo nas minhas perguntas eu reconheço que com frequência eu comecei a partir de uma conclusão. Então, por exemplo, digamos que vai chegar a hora do almoço. Qualquer que seja que é a hora do almoço, e você define aquela hora e diz: Ei, corpo, o que você gostaria de comer? Há uma conclusão naquela pergunta, porque você já decidiu que essa é a hora de comer. Lá vamos nós, não vamos comer agora. Eu vou te dizer que a gente vai comer, porque é isso que eu decidi que a gente faz nesse horário. Pelo menos no meu treinamento cultural, no que quer que eu tenha sido condicionada. Mas e se o seu corpo não decidir comer naquele horário? E eu tenho praticado muito tornar as minhas perguntas ainda maiores. Então, se eu tiver algo tipo: "Ei, corpo", isso que você diga: "Corpo, o que você requer? O que você requer?" Ainda é uma conclusão. Corpo requer algo? Mas e se você disser: "Ei, corpo, você requer alguma coisa?" E vamos terminar isso? Você requer alguma coisa? E se ele disser assim: "Ah, então o que você requer?" E pode ser raio de sol, abraço, ou nada, ou apenas fazer uma caminhada. Porque a gente é tão conclusionário na maneira que nos foi ensinado a funcionar a partir do julgamento, e os corpos não fazem isso.
mas eles não têm nada de conclusão e não são consistentes, eles decidem diferentes coisas, diferentes roupas, diferentes maneiras de desfrutar a si mesmo todos os dias. E isso é uma das chaves para o sussurro do corpo. Não pensar: "Eu vou aqui sussurrar para o meu corpo, só para que eu possa aprender como ele funciona, para que eu possa aprender, ah, é assim que o meu corpo funciona, é assim que ele gosta de comer", porque o corpo muda o tempo todo se você deixar. Então, esse essa conversa caótica contínua tem sido uma das partes que mais muda para mim, mesmo com a Access e as classes e o livro de sussurros do corpo. E agora mesmo, eu acho vejo isso em todos os lugares. É como se agisse em si mesmo. Quando você começa a não funcionar a partir de estrutura e você as remove, em personalidades, não falamos tanto aqui, mas se você pensa s que basicamente todas as estruturas têm que estar ali para você funcionar e você começa a fazê-las, você começa a explorar o quanto você está sempre em movimento e seu corpo também está mudando continuamente, cada momento de cada dia. É assim, então isso é meio que fazer a pergunta tão grande quanto possível. Tem sido um dos das minhas maiores mudanças. Desculpa, um momento. Ok, tá falando sueco. Ok, ok. Me desculpa. Os tradutores não traduziram essa parte, tudo bem. Eu acabei de falar sueco. Eu tenho um jardineiro aqui, desculpa. Onde eu estava? Ah, sim. Então, isso seria uma das maiores mudanças. E é algo que qualquer pessoa pode brincar. Você pode começar a notar quando você vai. Uma vez que você escuta, você não pode deixar de ouvir. Então você nota, uau, eu fui para a conclusão ali. E aí eu fui para a conclusão de novo, e de novo. E aí você acorda e, ah, ups, ei, vamos um pouquinho maior e um pouquinho maior. E começa a brincar com isso e o que aparece. Tem tido tantas coisas que está mudando com o meu corpo. Se eu olhar para mim, como eu aparento, eu não estou falando necessariamente de tamanho ou de envelhecimento, estou falando da maneira que eu apareço no mundo com o meu corpo. Eu me vejo, para ser honesta, ficando cada vez mais e mais bonita, não a partir de um julgamento, apenas a partir de. É como se estivéssemos juntos agora. Estamos explorando juntos e vem a partir daquele movimento constante. Quando eu olho para essas ferramentas que usam essas ferramentas, os usos do corpo, eu não vejo corpos e pessoas ficando mais cansados, eu vejo pessoas e corpos ficando mais vivos, e essa é a coisa mais linda que eu conheço. E para mim, isso vem de começar a ter uma comunhão, uma comunicação, um sussurro com os seus corpos. E vocês 2 juntos, então, vocês têm um movimento elíptico e caótico ao redor do mundo. Sim, eu adoro como você expandiu nas perguntas, Kat, de Stephanie. Nós começamos a falar disso ontem e, sabe, é como a arte de fazer uma verdadeira pergunta. É uma coisa em si mesmo, sabe? Especialmente quando é sobre corpos também, qualquer coisa que você está tentando comunicar, a partir desse espaço de verdadeiramente pedir para ouvir os sussurros que conduzirão às possibilidades, sabe? Com tudo. Eu só queria te fazer mais uma pergunta rápida. Eu sei que nós estamos chegando no final, mas se você tivesse 3, 4 palavras sobre o seu corpo especificamente, que você descobriu sobre o seu corpo desde que começou a brincar com essas coisas, quais seriam elas? Ah, desculpa, eu estou olhando algo no meu jardim. Ok, 2 a 2 ou 4 palavras sobre algo que você descobriu sobre o seu corpo, que você não fazia a menor ideia antes de começar a brincar com essa ideia, que agora você pode ter uma conversa com seu corpo. Bem, eu diria
Liberdade. Liberdade de qualquer coisa que está escrito na pedra, liberdade de criar e ser realmente. E aí uma quantidade imensa de se importar. Então um senso no meu mundo de que eu não estou sozinha, eu tenho meu corpo, eu e meu corpo, você e eu, corpo, nós podemos fazer qualquer coisa. O seu corpo é o único indício que está com você, do momento que você é concebido até quando você morre. E para criar essa comunhão, essa comunicação com o seu corpo, você nunca mais está sozinho, você tem isso com você o tempo todo. Eu sei que parece conta carochinha, mas tem esse senso gigantesco de ter alguém comigo o tempo todo. O meu corpo sempre vai me dar cobertura, sempre. O corpo é tipo, o corpo é eu sou o meu corpo, ele sempre estará lá. Se eu me comunicar com o meu corpo, ele sempre vai fazer o melhor. Há algo tão nutritivo, tão carinhoso, tão relaxante nisso. Eram muito mais palavras do que você tinha pedido. Ah, eu adorei, eu adorei. Eu adoro também você ter mencionado quando você diz, sabe, meus corpos estão se tornando mais belos, bem, eu posso ver tantas pessoas, tipo, ah, sabe o quanto isso contribui com a gente te ouvindo? E eu quero dizer como mulher, mas também como homem, poder reconhecer e permitir que isso cresça ainda mais, sabe? Simplesmente sendo, e sim, eu estou ficando mais belo. Tantas pessoas, como você disse, brilhando mais, aparentando belos, pessoas com 40, 50, que estão ficando mais novos, ou aparentando mais novos que há 10 anos atrás, sabe? É meio de um que efeitos colaterais sobre produtos que obtivemos, aparentar mais belos, como pode melhorar ainda mais? E eu agora gosto que você está reconhecendo, pois não vem a partir do julgamento. Não vem de esse era o alvo, eu precisava ficar mais belo, vem de, na verdade, da falta de julgamento e meio como aparecer no mundo a partir desse espaço. Quando você não precisa aparentar melhor do que ninguém, você não tem que seguir as estruturas. E é aí que, sabe, ficar vivo, a pessoas ficar viva é a coisa mais linda. Eu acho que todo mundo que está verdadeiramente vivo brilha. Uau! Que convite! Eu estou tão feliz por tudo isso, ter nascido dessa jornada que você começou com seu corpo. E esse livro tem uma contribuição, assim como as classes, que tem facilita, e todas as classes de Access também, e o quanto verdadeiramente consciência é essa coisa totalmente holista, onde absolutamente tudo está incluído e absolutamente nada é julgado. Então, muito obrigada, Kátia. Obrigada por essa conversa. E apenas o espaço que você tem com Corpus é um convite tão grande. Antes de encerrarmos, tem alguma coisa que você gostaria de deixar antes da gente dizer adeus? Deixar para a gente? Ah, eu diria, explora, porque o seu corpo é como se a gente explorasse só a unha do dedinho. E uma das coisas que eu exploro muito é o toque, e tem tanta alegria. Bem, não só com a Catarina, mas na verdade, como se eu fosse uma gata, eu gosto muito de tudo isso. Se você encontrar uma área que você pode explorar com seu corpo, poderia fazer coisas físicas realmente desafiadoras. Tem tantas áreas que você pode explorar, aprender algo novo com seu corpo. Estamos apenas, sei lá, o que quer que seja, tem tanta coisa com nossos corpos que não estamos explorando. Temos o maior parceiro de brincadeira. Isso que eu queria explorar. Você com seu corpo, se você estiver disposto, você tem um melhor amigo e um grande parceiro de brincadeiras que você pode explorar. Como quer que isso se pareça para você, talvez seja aí que você comece, talvez você comece com isso. Ei, com que poderíamos brincar hoje? E para todos que estão ouvindo aqui e a gravação, Cat viaja ao redor do mundo facilitando classes lindas. Eu participei de uma das classes de arte do toque dela e foi além do que eu jamais poderia imaginar. E então, se você sabe,
estiverem tão empolgados quanto eu de ouvir Cat falando sobre isso, por favor, dê uma olhada, encontre uma classe, 3 dias de corpos, a arte do toque, tem várias classes que ela facilita. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu adoraria ter qualquer corpus vindo participar comigo. E vocês podem trazer o ser também. Ai, você é um convite tão grande. Tipo, eu quero ir para outra classe. Muito obrigada. Mais alguma coisa, senhoras? Eu só queria dizer que o meu corpo está muito mais vivo depois dessa conversa. E algo que você estava falando, que há mais beleza disponível, e também há muito mais vividez disponível. Obrigada por essa porta também. E é contagiante, que é o que você está notando, porque os corpos falam com os corpos o tempo todo. Quando uma vibração está muito viva, o seu corpo faz, eu vou ter isso. Então, e é por isso que as classes são tão maravilhosas. Qualquer tipo de classe de Access ou corpo, porque os corpos, na verdade, aprendem um com o outro, tanto quanto fazem com o facilitador ou com o ser. Então, não experimenta isso. Ou pergunta para o seu corpo. Ah, maravilhoso. Muito obrigada, Kat. Obrigada a todos que participaram conosco para a exploração ao vivo para o Clube do Livro. E voltaremos em menos de 12 horas com o nosso próximo convidado especial, que é o Dr. Anthony Meres. E eu espero que vocês possam participar conosco. Mas de todos nós, Kat, muito obrigada, obrigada por estar aqui, explorar com os corpos. Obrigada, obrigada, pessoal. Eu vou lá ajudar o meu jardineiro. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.